Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Eu nunca visitei a Palavra da Vida do Norte, mas viajando eu tenho interagido com alguns obreiros e eu gostei muito da qualidade que eu vi lá. Inclusive, você tem um formado aqui, Pastor Paulo, que eu tenho grande admiração. Então, Pastor Paulo, meus parabéns por sua organização e realmente incutindo aqui, nessa igreja, o compromisso missionário. Eu sei que outros pastores e outras pessoas estão envolvidos, mas tem uma pessoa que está pensando, orando em prol desse empreendimento. Então, eu louvo a Deus por ele, eu louvo a Deus por essa igreja, e eu louvo a Deus por sua história, mas a história vale lembrar nossa rica herança. Porém, nós somos responsáveis, em nossa direção, a levar o Evangelho mais longe, de forma mais abrangente, e repassar esse mesmo legado do Evangelho de forma fiel à próxima geração dos membros da Primeira Igreja Batista do Pará. Amém? Eu acho que nós temos uma foto, esta vez, de minha família, está ali? Veja ali. Então, vocês estão vendo a foto de minha família em 2002, ali à esquerda, e a minha família no ano passado. Minha filha, Marissa, tem, acho que 28 anos agora, fez 28 anos, ela já se casou. Eu gosto muito dessa foto, pois meu genro não está presente. Não sei porquê. Então, eu e minha esposa, nós vamos comemorar este ano 35 anos de casamento. As mulheres estão tentando calcular agora a minha idade, Eu vou dar a você um segredo. Eu me casei com 8 anos de idade. O dia que ela morrer, eu vou cair na cova com ela. Esposas são bênçãos. Então, meus amados, por que um crente deve se interessar em missões? Porque essa igreja dá tanto atenção a missões estaduais, nacionais e mundiais, desde a sua fundação. Vamos pensar sobre isso. De fato, existem diversos motivos para missões, mas hoje nós vamos refletir em apenas uma razão, que é o principal motivo para missões. Qual é? À luz do enredo das Escrituras Sagradas, podemos dizer que o maior motivo de missões é a glória de Deus. A glória de Deus. O que é a glória de Deus? De fato, a glória de Deus é mais difícil de definir de forma sucinta e muito mais fácil de descrever. Então, a glória de Deus tem a ver com a manifestação do valor do Deus Trino. Tal realidade compreende seus múltiplos atributos e qualidades, como sua perfeição, sua santidade, beleza, grandeza, sabedoria, justiça, ira, bondade e seu esplendor. Eu creio que John Piper, pastor batista, ele captura muito bem como a glória de Deus se conecta às missões cristãs. Veja ali o que ele falou. As missões existem, pode passar o slide ali. As missões existem porque não há adoração. A adoração cristã é, portanto, o combustível
e a meta das missões. É a meta das missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de nosso Deus. Amém? Encontre na sua Bíblia que você trouxe o Salmo 67. Salmo 67. Esse cântico congregacional vai servir como nosso ponto de partida hoje. Embora fosse escrito centenas de anos antes da encarnação, do nosso Senhor Jesus, esse salmo nos dá vislumbres sobre a conexão da glória de Deus ao nosso discipulado cristão, à missão de sua igreja, a primeira igreja batista do Pará, e aos seus esforços missionários. Sem demorar, vamos ler esta aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te todos os povos. Exultam e cantam de alegria as nações, pois governais os povos com justiça e guiais as nações na terra. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém? Duas observações dignas de nota neste canto congregacional que nós acabamos de ler. O versículo 1 traz à memória a bênção sacerdotal, recordada em Números capítulo 6. O Deus mandou que Arão pronunciasse essa bênção sobre seu povo redimido. Então, o povo judeu reconheceria essa bênção, essa súplica como sua, vindo de seu Deus Redentor. Então, essa é a primeira observação. Segunda, nós percebemos também que nesse salmo que a redenção de Israel, a redenção não era apenas para seu próprio benefício. Não, essa bênção ia além para alcançar outras nações, os gentios, podemos dizer, os não judeus. Então, assim podemos concluir que o propósito da redenção de Israel tem a ver com este povo étnico, bem como as demais nações, conheçam seu Criador, o glorificam e sejam abençoados. E nesse lado da nova aliança, de toda aquela obra da encarnação, da obediência de nosso Senhor Jesus, de seu sacrifício completíssimo na cruz, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão gloriosa, podemos dizer que agora a tarefa missionária de sua igreja se liga aos mesmos desdobramentos divinos. Em outras palavras, a tarefa missionária de sua igreja é o meio pelo qual pessoas criadas à imagem de Deus possam ter a oportunidade de conhecer o Deus Trino, o glorificá-lo e ser abençoados eternamente por Ele. Então, vamos abordar essa temática respondendo a essas 4 perguntas hoje. Primeira pergunta: onde vemos a glória de Deus? Segunda, o que a glória de Deus tem a ver conosco? Terceira pergunta será: quais são alguns inimigos da glória de Deus e o avanço da igreja em seu engajamento na grande comissão? E como promover? Quarto vai ser como promover a glória de Deus como a igreja de Cristo e membro
desse corpo visível de Cristo, a primeira igreja batista do Pará. Então, essa é a nossa pauta. Então, vamos lá com a primeira pergunta, que vocês podem ver ali na tela já. A primeira pergunta, onde vemos a glória de Deus? Meus amados, há tantas manifestações da glória de Deus aqui na Terra e ao longo da história. E eu vou destacar apenas 4 manifestações rapidamente. Nós vemos a glória de Deus em sua criação. O salmista diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Tanto nas coisas grandes quanto nas coisas pequenas. Afirmamos essas palavras perpetuamente ouvidas diante do trono de Deus. Quais? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua bondade elas existem e foram criadas. Então, nós vimos a glória de Deus em sua criação. Também nós vemos a glória de Deus em seu próprio nome. Meus amados, o zelo que Deus tem com seu próprio nome é impressionante. E sua ênfase reside no fato de que seu nome representa seu ser, seu caráter, sua glória. Por isso, o Senhor ordena que seu povo redimido não use seu santo nome de maneira banal, de maneira leve. Por isso, ele diz que não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Também nós vemos a glória de Deus em seu trabalho com o povo de Israel. O Senhor diz que você é o meu servo Israel, em quem eu vou mostrar o meu esplendor. Então, pela sua glória, o Senhor redimiu esse povo da escravatura do Egito. Pela sua glória, um adolescente judeu matou um gigante filisteu blasfemo com apenas algumas pedras. E esse rapaz, mais tarde, se tornaria o rei desse povo. E a bênção do pacto abraâmico de abençoar todas as nações passaria por sua descendência. Também, a glória de Deus ainda é bem impressionante. A glória de Deus se mostra pela continuada existência e prosperidade desse povo em uma região do mundo onde as nações ao seu redor querem a sua exterminação. Também, falando sobre esse bênção abraâmica, esse bênção passando por rei Davi, nós temos que reconhecer isso. Nós vemos a sua glória de forma mais nítida hoje em seu trabalho, em seu eterno Filho de Jesus Cristo, que se encarnou e habitou entre nós. O autor aos Hebreus diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, meus amados, a visão ortodoxa, a visão correta sobre Jesus Cristo sempre vai manter a devida glória à sua pessoa, à sua obra salvadora e seu esplendor. Mas vamos prosseguir, pois nós temos 3 outras perguntas. Segunda pergunta: o que a glória de Deus tem a ver conosco? Talvez você esteja pensando, Davi, isso é muito bonito, mas o que isso tem a ver comigo? Então, primeira coisa para responder a essa pergunta é que Deus criou cada pessoa para a sua glória. O auge de sua criação foi a humanidade. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criado à imagem de Deus não significa que nós somos deuses, não, mas significa que cada pessoa é um ser espiritual, perpétuo, racional, moral, relacional, criativo
e representativo, podemos dizer. Portanto, cada pessoa possui valor intrínseco pelo fato de que reflete a imagem de seu Criador. Veja bem, aquele criado existe para seu Criador. E de forma memorável, aquele famoso catecismo expressa a razão de nossa existência assim. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Em outras palavras, o fim principal de sua vida e minha vida é conhecer Deus, glorificá-lo e ser abençoado eternamente. Porém, meus amados, ninguém vai glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre sem resolver aquela situação precária causada pelo pecado em sua vida. De forma simples, o pecado, a Bíblia diz que é totalmente oposto a glorificar a Deus. E é a primeira doença fatal que nossos pais transmitiram a todos nós. Por isso, o Paulo disse que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas a boa notícia é que o perdão do pecado por meio da morte e ressurreição de Jesus está disponível a todos. Portanto, o que a glória de Deus tem a ver conosco? A pessoa retorna a glorificar Deus ao crer em Jesus Cristo e obedecer ao seu evangelho. O apóstolo Paulo, ele expressa esta maneira, essa devida resposta assim: testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus. Como arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E então, receber Cristo é tanto cognitivo quanto experiencial. Quando o Espírito Santo abre seus olhos e você corre para Cristo por meio de arrependimento e fé nele. Eu oro que todos presentes hoje já experimentou o que nós chamamos do novo nascimento. Quando o Espírito de Deus abre seus olhos e você corre para Cristo, reconhecendo o reinado dele em sua vida e confiando nos métodos dele e parando de confiar em seus métodos e parar de confiar em qualquer outro mediador falido. Então, a partir daquele momento, o que a glória de Deus tem a ver conosco, como redimidos, nós devemos considerar a glória de Deus em tudo, como seus redimidos, como seus amados filhos. O apóstolo Paulo expressa essa assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de seu Deus Redentor. Então, prosseguindo, terceira pergunta. Vamos refletir. Quais são os inimigos da glória desse Deus? De fato, há muitos inimigos. Eu gostaria de identificar 3, 4 inimigos com vocês aqui rapidamente. Podemos dizer que eu estou dando a você uma teologia, tentando juntar muitas peças que nós vimos nas Escrituras hoje à noite. E o primeiro inimigo, de fato, existe em seu corpo, em seu coração. O primeiro inimigo da glória de Deus é seus desejos pecaminosos. Ou sim, nós somos transformados pelo Evangelho, mas ainda nós temos essa inclinação ao mal. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos. Irmãos, estão em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Como crentes de Jesus, não temos que viver mais sob o domínio do pecado. Porém, a sua presença e a sua sutileza sempre estarão conosco nesta era presente. Então, Martin Lutero, ele viu que essa guerra constante contra nossos desejos egoístas
e mundanos descreva a verdadeira vida cristã. E você lutando contra os impulsos da carne está evidenciando que de fato Jesus mudou seu viver. Se você está na lama de seu pecado, essa igreja não pode chancelar sua profissão de fé, por seu modo de vida está revelando algo contrário de sua profissão de fé. Segundo inimigo da glória de Deus, Satanás, através de seus diversos esquemas e hostes. Veja ali na tela ali. Vamos ler juntos essas palavras do apóstolo Paulo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele escreveu isso aos crentes, aos discípulos de Cristo, aos irmãos que pertenciam à igreja situada em Éfeso. Então, há diversos esquemas diabólicos que objetivam confundir a glória de Deus e inibir o evangelho de Cristo sendo conhecido e desfrutado aqui na terra. Meus irmãos, nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra contra nossas próprias carnes e nós estamos em uma guerra contra forças espirituais. Então, quais são alguns esquemas, estratégias satânicas? Primeira estratégia é que o capeta, ele tem uma capacidade de seduzir nossos desejos pecaminosos. Ele sabe, de alguma forma, nossas fraquezas. Então, ele joga uma isca em frente de você, para que sua carne seja seduzida a pegar aquele isca do mal. Também, outro esquema tem a ver com ensinos distorcidos. Vamos pensar muito sobre os ensinos distorcidos. As heresias são uma das maiores estratégias diabólicas contra o Evangelho, contra as igrejas de Cristo e contra as populações humanas. Por exemplo, as religiões não cristãs deixam as multidões cegas ao Evangelho no decorrer das gerações. Se eu estou correto, pastor Hiker, hoje está encerrando o período do Ramadã. O período do Ramadã, os muçulmanos acreditam que por meio de seu sacrifício pessoal, nessa época, eles serão capazes de obter o favor de Allah, de sua versão de Deus. Então, esse tipo de prática de Ramadã tem sido passado gerações após gerações, séculos após séculos. Somente um exemplo de milhares que nós podemos dar. Segunda forma de heresias, porém, não tem a ver com religiões não cristãs, como Islã, ou como budismo, ou outros. Não. Nós temos que reconhecer uma outra estratégia de Satanás. Mestres falsos entram em igrejas e as levam a se corromper. Mestres que estão alegando que são cristãos, pregadores, falsos pregadores do Evangelho. Como efeito, esses falsos mestres enganam cristãos professos, fomentam esses discípulos cristãos professos, imunes ao Evangelho. É triste que nós, como evangélicos de hoje, nós subestimamos o impacto de heresias cristãs. Porém, Jesus e seus apóstolos sempre advertiram seus ouvintes sobre essa tática maligna. Escutam agora as palavras de nosso Senhor Jesus. Ele diz que, cuidado com falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, como bem mansos. Porém, por dentro, são lobos devastadores. Então, vocês têm homens piedosos, criteriosos como pastores. E essa igreja deve louvar
agradecer a Deus por pastores idôneos que estão protegendo seu rebanho desses falsos mestres que estão sempre querendo entrar e ganhar espaço no meio de vocês. Outro esquema do diabo é alguns sistemas organizacionais. Estima-se que cerca de 350 milhões de cristãos professos no mundo hoje sofrem de perseguição intensa. Não apenas perseguição, mas perseguição intensa. 365 milhões deles. Isso significa que 1 a cada 7 cristãos no mundo são perseguidos. E 3 desses países estão aqui nas Américas: Cuba, Nicarágua e Colômbia. Nós oramos hoje pela manhã pelos cristãos perseguidos na Colômbia. Existem outros contextos que tem mais, porém, quando você está sendo perseguido, você está sendo perseguido. E na vasta maioria desses contextos de perseguição intensa, os governantes e os grupos locais restringem a liberdade religiosa desses crentes e seu direito de se juntar como a igreja. Muitos sofrem perda de bens e vida por se identificar por Cristo. Vamos orar por evangélicos nigerianos, norte na Nigéria, que realmente estão sendo exterminados. Chineses que cristãos chineses que estão sendo colocados em cadeias, estão sendo presos. Também, outro esquema do diabo são algumas afrontas espirituais. Às vezes, nós percebemos uma ocasião extraordinária das forças das trevas. Eu não costumo procurá-la, mas nós precisamos, como crentes de Jesus, discípulos de Cristo, nós precisamos recuar. Se o Senhor nos coloca em uma situação para ajudar uma pessoa e mostrar a sua glória a ela. Bem, meus amados, eu confesso, ao reconhecer a nossa própria tendência ao mal, as forças malignas ao nosso redor e sua magnitude, parece que a missão de sua igreja é impossível, hein? Não é impossível, não. Desafiadora, sim, mas impossível, não. Então isso me leva agora à quarta pergunta a responder. Como? Mas eu quero fazer isso bem pessoal hoje. Como você pode promover a glória de Deus como discípulo de Jesus e membro da Primeira Igreja Batista do Pará? Então, eu gostaria de refletir e deixar algumas aplicações pessoais para você. Primeira maneira é viva para seu Deus como seu redimido. Viva, só viva. Brilha a luz, como nós já cantamos. Seu modo de viver pelo Senhor de forma intencional e seu modo de viver por seu próximo de modo intencional são os meios fundamentais no cumprimento de papel de ser discípulo de Cristo. Escutem essas palavras de nosso Senhor Jesus e seja exortado, encorajado com essas palavras. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras geradas pelo Senhor e glorificam ao Pai de vocês que está nos céus. E para que vocês saibam, você tem todas as condições, se você está em Cristo, você tem todas as condições de brilhar a luz em seu contexto, em seu trabalho, onde você for. Por quê? Porque o apóstolo Pedro disse que seu divino poder, o divino poder de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória
e para a sua virtude. Veja bem, seu discipulado abrange dois aspectos, duas dimensões. A dimensão individual e a dimensão comunitária, podemos dizer. A dimensão individual tem a ver você reconhecendo Cristo e se submetendo ao reinado dele. E a partir daquele momento, crescendo no Senhor, obedecendo à palavra de Deus, sendo saturado com a palavra de Deus. Então, mas não para ali, pois nós temos nossa dimensão comunitária, como nós damos essa dinâmica que está sendo manifestada aqui, experimentada aqui. Esse é quando você está se juntando, com seus irmãos em Cristo Jesus, membros pactuados, encorajando uns aos outros, cantando uns com os outros, encorajando uns aos outros, orando uns pelos outros. Então, essa dinâmica é um meio de graça. Você recebe graça pelo Espírito Santo que você não receberia fora desse contexto. Mas isso não acontece apenas neste prédio, mas vocês devem estar encorajando uns aos outros, orando uns pelos outros, fora desses locais, fora dessas reuniões formais, em seu cotidiano. Então, essa é uma forma para você, a forma que Deus usa a dimensão que Deus usa para nos encorajar nesta era presente. Mas, Davi, como eu posso fazer isso na prática? Oh, meus amados, há tantas formas e tantas posturas. Então, eu quero ser bem prático aqui. Bem prático, como você pode fazer isso, glorificar Deus em seu cotidiano? Primeiro, cumpra seus deveres, cumpra seus devidos papéis, com gratidão, integridade e responsabilidade. Veja bem, Deus é glorificado e seu evangelho é exemplificado por sua fidelidade. Pais com seus filhos, filhos com seus pais, funcionários com seus chefes com seus funcionários. Vocês como cidadãos nesse estado, nessa república, obedecendo às autoridades, à medida que eles não estão contrariando as leis de Deus. Então, brilhe a luz em seu cotidiano. Segunda maneira, seja um membro pactual real dessa igreja, servindo, orando, celebrando e chorando com seus irmãos e suas irmãs em Cristo. E seja intencional de conhecer seu irmão ou sua irmã, um casal. Seja intencional em conhecer alguém que está sendo integrado no meio dessa igreja. Outra maneira, ore e preocupe-se com a condição perdida do homem, tanto perto como longe de casa. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã um pouco. Mas pais se preocupam com a condição espiritual de seus filhos e ora por seus filhos. Filhos com seus pais, vocês com seus primos e sobrinhos, que a luz, que o evangelho flui nesses relacionamentos em seu parentesco. Também, pessoas que entram na influência dessa igreja, envolve-se na vida deles. Também, colegas no colégio, na faculdade e também no serviço. E pessoas que cruzam seu caminho. Preocupe-se com a condição de perdido do homem onde você for. Outra maneira, apoia essa igreja em seus esforços missionários. Você faz parte desse corpo, então colabora com essas ofertas e em outros empreendimentos. E também ora pelos missionários enviados por essa igreja, enviados e indo para as nações. Ora, conheça os nomes dos missionários que essa igreja está apoiando. Conheça os nomes, ora pelos nomes e segurando as cordas por essas pessoas. Muitas vezes, a gente vive para si mesmo. Nós ficamos em nossa.
podemos dizer. E nós não lembramos de segurar as cordas desses servos que estão levando o evangelho mais longe, de forma mais abrangente, representando essa igreja onde estão indo. Também, ampare os que sofrem pela causa de Cristo e seja disposto a sofrer por seu Cristo. Falando sobre isso, eu gostaria de contar para vocês uma história. Veja ali na tela. Espero que esse encoraje a sua vida. Nós temos que reconhecer, se nós estamos em Cristo, nós vamos sofrer. Nós estamos nesse mundo, mas esse não é, nós não pertencemos a esse mundo mais. Nós somos peregrinos e estrangeiros. Alguns são mais estrangeiros que os outros, podemos dizer. Mas vocês são estrangeiros. Esse não é nosso destino final. Nós devemos viver à luz da eternidade. Nós podemos desfrutar das bênçãos temporárias de Deus. Mas nós temos que lembrar, a vida é como vapor. E nós temos que viver à luz da eternidade. Veja esse casal tão lindo que está na tela. Você quer conhecer mais? Pode adquirir essa biografia. Então ali você está sendo exposto agora a Zacarias Clay Taylor e sua primeira esposa, Catarina. Como Deus usou esse casal? Como Deus usou Zacarias Clay Taylor como seu instrumento para difundir o evangelho de várias formas aqui, estabelecer as primeiras igrejas batistas. Mas como eles sofreram pela causa de Cristo, como eles sofreram pela causa batista pioneira. Em relação a Zacarias, ele comumente se submetia a zombarias e acusações injustas, pelo fato que ele era um pregador protestante. As casas e outros lugares onde ele pregava eram comumente apedrejados. Uma vez, ele foi atingido na cabeça por um objeto que alguém jogou nele. Outro momento, ele foi coberto de lama. De fato, ele foi coberto de lama pelo menos 2 vezes por homens que ficavam cercando ele. Uma forma de zombaria naquela época. Também ele foi espancado com um pau e socado por um habitante irado. Mais uma vez, pelo menos pelo simples fato de que ele era um pregador do evangelho. Sua viagem de Minas a Vitória uma vez foi abortada devido a um golpe forte em seus quadris que alguém lhe deu. Em outra viagem, seu cavalo escorregou em um ponte e o jogou. Ele caiu em um buraco de 3 metros de profundidade e se machucou profundamente, severamente. Os padres frequentemente provocaram multidões contra ele e pelo menos um conspirou para matá-lo. Mas Deus usou um homem que mais tarde abraçaria o evangelho para socorrer ele dessa situação de risco. Em outra ocasião, um homem tentou esfaqueá-lo. Mas a lama preferiu a Bíblia de um crente ao lado dele. Por isso, você precisa trazer sua Bíblia para os cultos. Quem sabe o que vai correr? Então, à luz dessa perseguição intensa que esse pioneiro passou e testificou entre os convertidos batistas, ele ofereceu esse vislumbre digno de nota que vai aparecer ali. Ele diz que a perseguição traz espíritos corajosos, como a noite traz as estrelas. Com respeito a Catarina, a sua história merece ser lembrada. E seu sofrimento merece ser lembrado. Para as mulheres aqui, eu quero confessar alguma coisa. Meus 2 capítulos favoritos aqui estão contando a história de Catarina e Laura. Então, eu gosto muito dessas histórias. Acho que foi ontem, nós cantamos um hino que ela traduziu. Grande Amigo, número 155, acho que ela traduziu.
E como ela sofreu? Deixe-me falar um pouquinho sobre seu sofrimento. Sabe-se que sofreu devido a uma infecção por varíola, que era terrível e fatal para muitos, mas ela se recuperou. Mas logo após o nascimento de seu terceiro filho, descobriu que ela foi atendida pelo sarcoma. Esse tipo de câncer se manifestou como um grande tumor em sua perna, que cresceu. E à medida que o tumor crescia, a doença sugava mais e mais a vida dessa jovem mulher. Ela tentou lidar com a doença e as dores por mais de um ano. Porém, chegou a um nível de gravidade que os médicos brasileiros recomendaram que ela se submetesse a uma cirurgia de altíssimo risco e que ela deveria ir depressa aos Estados Unidos. Resumindo parte dessa história, toda a família foi para a cidade de Filadélfia e sua perna foi amputada no quadril quando estava no 5º mês de gestação de seu quarto filho. Meus amados, estamos falando sobre o final do século XIX. Ninguém culparia o casal por não voltar para o Brasil. Mesmo assim, a família jovem retornou à Bahia depois de 9 meses intensos em sua pátria. Catarina, ela viveu por mais 2 anos, criando seus 4 filhos, ajudando a escola nativa que o casal apoiava, apoiando também seu marido que estava viajando, que tinha tantas necessidades entre as igrejas, novas igrejas, e também ele estava testemunhando o amor de Cristo e a fidelidade de Deus aos brasileiros ao seu redor. Eu lamento dizer que ela morreu aos 32 anos de idade em Salvador. Demorou 10 anos para alguém colocar um lápide sobre seu túmulo. Tanto sofrimento, todo esse sofrimento cometido na vida desse casal, valeu a pena? Valeu a pena? Eu proponho que valeu. Nós estamos aqui hoje. De fato, essa igreja está aqui hoje, em parte, por causa da fidelidade e do sofrimento desse casal que está agora na tela. Portanto, concluindo, eu quero deixar mais uma aplicação para essa pergunta. Como eu posso glorificar Deus como é seu redimido e membro dessa igreja? Talvez Deus esteja separando você para ir mais longe em outro estado ou outra nação, como missionário ou missionária. Deixe-me falar isso para você. Uma cláusula aqui. A vocação missionária não é uma brincadeira de criança. É a vocação mais difícil na face da terra. Mas se Deus está colocando esse desejo em seu coração, e sua igreja está chancelando esse desejo em seu coração, pode ser a vocação mais abençoada que você pode escolher. Se assim for, converse com seus pastores. Converse, marque com o pastor Paulo. Prepare-se como ele, junto com outros envolvidos em missões, orientam. Receba a afirmação dessa igreja. E vá. E não volte. Volte para as férias. Sua mãe vai ficar feliz, para dizer. Mas invista sua vida nas almas de outras. Invista sua vida no bem-estar das igrejas.
talvez em outro contexto brasileiro ou em outro contexto no mundo. Você não vai se arrepender. Então, vamos orar nesse momento. Vamos ficar em pé. Depois dessa oração, nós vamos cantar essa música. E essa música vai ser uma resposta sua. Eu quero que nós estejamos cantando em um espírito de oração. Esse é o seu momento para responder a essa mensagem. Vamos orar. Ô Senhor, eu agradeço a Ti, nós agradecemos a Ti pela Sua grande salvação que nós desfrutamos. Eu agradeço a Ti pela linda história dessa igreja. O sacrifício de muita gente antes desse grupo que está se reunindo aqui. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje, em parte, por causa do sofrimento e fidelidade desses irmãos antes de nós. Missionários e também muitos crentes brasileiros. Ou que essa igreja seja fiel em sua geração para repassar esse legado do Evangelho a outros. Nessa cidade, também entre as nações. E que essa igreja seja um celeiro de obreiros para as nações. Ô Senhor, faça isso. Eu sei que os pastores oram por isso. Então eu rogo que o Senhor esteja respondendo às orações dos pastores e demais pessoas. E que essa igreja seja fiel não apenas em enviar, mas segurando as cordas desses servos que representam essa igreja e que estão em frente da linha da batalha. Os missionários que estão atuando nessa cidade e também nesse estado, nas congregações e em outras esferas de atuação. Abençoe eles hoje. Abençoe esses irmãos. E separa entre nós, nós rogamos, que Teu Espírito esteja separando alguns, dando esse desejo, esse impulso missionário, que eles não descansam, até que eles estejam no caminho de se preparar para essa vocação. Eu rogo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar de todo o coração essa música. Usa-me, Senhor.